estar dividindo com vocês algo que Deus tem tratado no meu coração. Então, para nós começarmos, eu queria que você já pegasse a sua Bíblia, abrisse aí no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo 25. A mensagem vai ser Mateus 6,34, mas eu vou ler a partir do versículo 25, para nós contextualizarmos melhor, a gente está compreendendo, né? É importante esse momento. Amém? Eu vou estar lendo, peço que os irmãos em casa estejam acompanhando. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que a veste? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celestial as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Porque não vos inquieteis dizendo, que veremos, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao seu dia o próprio mal. Amém? Oremos. Deus amado, Pai querido Jesus, graças te damos, bom Deus. Obrigado, Senhor, por mais esse momento, por mais esta oportunidade, Pai, que o Senhor nos concede, Deus. Estamos aqui reunidos, a tua igreja, Senhor, está aqui atenta à tua palavra, buscando no Senhor, oh, meu Pai, renovo de forças, meu Pai, aumento da fé, pois a fé vem pelo ouvir da Tua palavra, Senhor, e a Ti clamamos, bom Deus, esteja falando conosco, esteja falando com a Tua igreja, Senhor, quebranta corações, abre o entendimento, Senhor, que sejamos revestidos do Teu Espírito, Senhor, tende liberdade sobre nós, é o que eu te peço, clamando que eu diminua, mas que o Senhor seja gigante em nosso meio, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Quem me conhece sabe que eu gosto muito desse versículo. Mateus 6,34. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Esse versículo foi o versículo que determinou a minha conversão. Eu lia a Bíblia quando o Espírito Santo me tocou, me convenceu realmente do meu pecado, da justiça e do juízo vindouro. E assim eu me converti e passei a seguir a Cristo. Foi na leitura dessa passagem. E sendo hoje o culto da família, eu queria compartilhar um pouco desse meu momento com vocês. Naqueles dias eu passava por grande aflição, até num espectro até financeiro, eu estava desempregado, a situação financeira não estava fácil, 2 crianças pequenas, né? Eu e minha esposa, a ansiedade era muito grande, aquele clássico, né? Você se preocupando com as contas, você se preocupando com o futuro, né? Como será, o que haveremos de fazer. E aí, lendo a palavra de Deus, o Senhor teve misericórdia de mim e me alcançou com seu Espírito e me converteu do meu mau caminho e me trouxe realmente para o caminho da vida, o caminho da verdade, o caminho que é o Senhor Jesus. E algo interessante é que hoje nós, enquanto mundo, né,
conta de toda essa dificuldade que se abateu no ano de 2020, nós estamos todos muito ansiosos. Estamos todos muito ansiosos, né? É quase uma, como já ouvi, é quase uma ansiedade palpável, porque em todo lugar que você vai, né, as pessoas muito preocupadas até pelas fake news muito espalhadas hoje, né, os exageros de notícia, né, infelizmente pelas notícias de perda, nós estamos sendo abalados o tempo todo por isso. O tempo todo nós estamos sentindo um grande peso. Mas como o Senhor é maravilhoso, a sua voz consegue ser ouvida ao longo de 2000 anos. Porque essa mensagem aqui, ela está dentro do Sermão do Monte. É o próprio Senhor Jesus que está falando. Essa mensagem você encontra no Evangelho segundo Mateus. Ela vai do capítulo 5 ao capítulo 7. Só termina ali no primeiro versículo do capítulo 8. Jesus descendo o monte, que é assim que está no texto. E nós entendemos que essa ansiedade é algo inerente à condição humana, talvez. Hoje, o irmão que muito fala, o irmão Walter, ele costuma dizer que depressão é excesso de passado, né? Ansiedade, excesso de futuro, né? É muito preocupar. E isso é algo que está na carne, é algo que nós temos que combater, é algo que nós temos que lutar. E isso você vê que o próprio Senhor Jesus já ministrava sobre aquele povo 2000 anos atrás. No caso, historicamente, contextualizando, nós tínhamos ali o povo que se sentia oprimido, que se sentia subjugado pela presença romana em Jerusalém. Eles eram o poder determinado naquele momento, e era necessário fé para crer que o dia de amanhã seria melhor do que o dia de ontem. Era necessário muita fé. E aquele povo estava desacreditado, era um povo que na verdade estava distante dos caminhos de Deus. Era um povo que o máximo que estava conseguindo naquele momento era um caminho religioso, e que não é diferente hoje. Não é diferente hoje. Tem pessoas buscando alívio e consolo na religião, quando a religião, a ritualística, não tem nada para oferecer para mim e para você. A religião é a forma como nós que servimos a Deus, como nós que temos fé na pessoa do Senhor Jesus enquanto Salvador, provedor, e aquele que não conhece o impossível como solução para mim e para a sua vida. Nós usamos a religião, a ritualística, de hoje, né? Hoje nós temos aí um horário de culto, eu estou aqui ministrando em cima da palavra, né? Nós estamos usando isso para ministrar a fé, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé vem de Deus, e é ela, a fé em Deus, a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, é aquilo que pode e vai mudar a nossa história. Nós estamos aí, né, olhando já para o ano de 2021, e algo muito interessante é o simbolismo disso, né? Porque é uma data simbólica, é um momento de ruptura, que na prática seria só uma virada de mês. O dia 31 virou o dia 1º, né? Isso acontece todo mês, mas nós trazemos um grande peso simbólico sobre essa data, e é algo interessante, é algo importante, porque nos traz realmente uma reflexão de uma mudança de atitude. Porque ainda que as circunstâncias venham a permanecer, nós nos posicionamos de que nossa atitude, a nossa relação quanto a essas circunstâncias vai mudar. Eu não vou ser o mesmo amanhã que eu sou hoje. É uma atitude, é algo que nós determinamos, é algo que nós assumimos. Mas é importante para você entender que o caminho da solução
não passa exclusivamente por mim e por você. Só há salvação, só há solução em Deus. A palavra vai dizer que o poder de Deus se aprimora na nossa fraqueza. Mas nós devemos declarar que somos fortes em Cristo Jesus. Nele somos mais que vencedores. E aí, dentro desse texto, eu queria fazer uma análise breve com vocês, dentro da homilética. Isso seria, dentro da pregação, seria uma análise textual, né? Um textual analítico do texto. Eu dividi ele em 3 partes, essencialmente, pegando esse versículo, e vamos conversar aqui. Primeira parte do versículo vai dizer: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã. Não fique inquieto, não fique ansioso, não fique preocupado pelo dia de amanhã. Primeiro ponto que eu quero te chamar a atenção: amanhã é uma grande ilusão. Porque tudo que eu e você temos é o agora. É esse instante. Nós não temos nem o hoje. Tudo que nós temos é esse instante. É Ele que faz toda a diferença. É nele que eu vou mirar o meu amanhã. E aí o Senhor me dava aqui em Filipenses 4:6, que eu gosto muito, que também corrobora com isso, que diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Não vos inquieteis pelos dias de amanhã, mas ore, suplique, busque em Deus, o nosso Senhor, aquilo que você necessita. Tenha um relacionamento com Deus, porque esse é todo o propósito da vinda de Jesus à terra. Estabelecer um relacionamento com Ele, onde nós hoje, o véu se rasgou, onde nós hoje temos acesso ao Todo-Poderoso. Ele anseia por ouvir a minha e a sua voz em súplica. Eu gosto quando aqui no próprio texto de Mateus, só que mais à frente, ali no capítulo 11, vai dizer assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você está preocupado com o que vai ser o seu ano de 2021? Você está ansioso, você está inquieto? Busque no Senhor, busque o fardo do Senhor, entregue a Ele o seu e busque o dele. Ele não está dizendo que não há um peso, e eu gosto sempre de falar isso, porque infelizmente temos visto um evangelho de facilidades, um evangelho sem luta, sem cruz, porque Jesus, ele diz que quem quer segui-lo deve tomar a sua cruz, negar a si mesmo e segui-lo. Mas só esse caminho leva à vida, só esse caminho traz solução. Se você ainda não conhece, se você ainda não entendeu isso, você vai continuar, desculpe o termo, quebrando a cara, porque é impossível conseguir resultados novos agindo sempre da mesma forma. É impossível você vencer o mundo por si mesmo, pela força do seu próprio braço. Não é possível. Você só vai se cansar, se fatigar e ainda se afastar de Deus, porque você vai estar apostando em um Deus que é você mesmo. Por outro lado, o Senhor Jesus se apresenta, está contigo. Ele disse que estaria conosco até a consumação dos tempos, mas é necessário
que se estabeleça um relacionamento com Ele, onde nós não devemos nos inquietar com o dia de amanhã, mas devemos clamar e buscar em Cristo essa solução, ou melhor, esta calma, essa paz, porque a paz que Cristo nos dá, ela excede todo entendimento. A paz de Cristo, ela aponta não para a ausência de conflito, mas ela aponta para a superação do conflito. A segunda parte desse mesmo versículo, né, vai dizer: porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Aí eu vou querer citar um pouquinho, a gente até leu, só para trazer para a memória, dentro desse discurso todo que a gente começou ali de 25, lembra do versículo 25, foi até o 34, e ele é basicamente uma consumação, mas se a gente não vigiar, ele acaba caindo em um entendimento equívoco. E diz assim no versículo 26 e no 27: observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Não podemos. Mas o essencial que Deus está falando aqui, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, Ele está declarando que Deus cuida de mim, Deus cuida de você, Deus cuida dos seus filhos, porque os filhos o amam e Ele ama a seus filhos. Lembre-se, porque por amor é que Deus deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê hoje possa ser salvo. É por amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira, é por amor, Ele nos ama. Ele nos ama e pagou pelo meu e pelo seu pecado. Aquilo que nós não poderíamos fazer, isso Ele já fez. Aquilo que nós não temos condições de fazer, isso Ele faz. Mas é necessário que nós nos tornemos filhos. É necessário que nós nos coloquemos aos seus pés. É necessário que nós confiemos nele. Parece simples a gente falando isso, mas a verdade, e aí eu me recordo ali, eu gosto muito do Salmo 37, né, no versículo 5, que vai dizer: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Eu gosto muito desse versículo porque ele vai especificar muito, porque o amanhã que Deus cuida vai exigir de mim e de você confiança nele. Quando o salmista diz entrega o teu caminho ao Senhor, parece algo fácil, mas quando vem a parte do confia nele e o mais Ele fará, na prática, eu e você temos falhado. Eu e você temos, por vezes, tentado ajudar a Deus, dar um jeitinho, facilitar, né? Porque isso é muito bom, essa ideia é muito boa, com certeza Deus vai se agradar, mas nós estamos esquecendo de que nós temos um Deus conosco, Emanuel, Deus presente. Estamos esquecendo de colocar perante Ele, perante a vontade dEle, perante o querer dEle, aquilo que devemos realmente fazer ou não fazer. E aí eu já falo para você que está pensando aí, né? Dia 31 aí, chegando. E aí talvez você, pai de família, mãe de família, né? Pessoa responsável pela sua família, está com tantos planos, tantos projetos. Porque eu sei, enquanto pai de família, eu sei, a nossa preocupação qual é? É oferecer o bem-estar, é oferecer um futuro saudável, firme, né? Oferecer uma base. Nós queremos o melhor para nossos filhos, nós queremos o melhor para a nossa esposa, as esposas querem com certeza o melhor para os seus maridos e seus filhos.
família tem feito planos. E agora, mais do que em outros momentos, finalzinho de ano, início de ano novo, com certeza temos muitos planos. Mas entenda, quem cuida do meu e do seu futuro é Deus. Então apresente a Ele, pergunte a Ele, se coloque aos pés do Senhor, não determine aquilo que você muito quer, porque você pode estar trapaceando contra você mesmo. Quando você chega e fala, porque eu determino que esse é o futuro que eu quero, Deus tem planos muito melhores para mim e para você. Confie no Senhor, pergunte a Deus, fala: Senhor, eis que tenho diante de mim esse e aquele caminho. Senhor, me orienta, me guia. Se não for da tua vontade, Senhor, que eu não trilhe aquele caminho, Senhor. Mas se for, Deus, me sustenta, me conduza, me leve, Senhor. Que aonde eu for, que a escolha que eu fizer seja para a tua honra, Senhor, seja para a tua glória. Que se for uma porta de trabalho, de emprego, que se for, Senhor, uma porta de estudo, Senhor, que seja conforme o teu querer. Que seja, Senhor, para te glorificar, para te exaltar. Porque esse é o nosso propósito. Eu conversava ainda há pouco que é algo que se perde hoje muito na igreja, e a religiosidade nos confunde às vezes nisso, porque o propósito da existência da igreja nesse mundo é anunciar a boa nova de salvação. Esse é o nosso propósito. No momento que você aceitou a Cristo como seu único e suficiente Salvador e fez parte, se incluiu nesse corpo místico e santo que compõe a igreja do Senhor no mundo, coluna e baluarte da fé, a sua missão é anunciar a boa nova de salvação. Não importa a sua idade, não importa onde você está, não é pelo falar, é pelo viver. Quando a Bíblia diz ide pregai, ela está falando ide, e do jeito que você vive, mostre a mudança de vida que você teve ao se encontrar com Jesus. Porque estar com Jesus, ser nova criatura, é mudança de vida. É mudança de vida. É deixar de ser como era e passar a ser alguém guiado por Deus. E isso tem que se refletir em todos os nossos atos, principalmente nos momentos de luta e dificuldade. Principalmente, nós devemos buscar no Senhor para refletir em nós a paz de Deus. A paz de Deus que mudou a minha vida e pode mudar a vida de tantas pessoas que nós conhecemos. Pessoas estão se perdendo porque o evangelho não tem sido pregado. As pessoas têm pregado o evangelho de facilidades. Volto a dizer, o evangelho de Cristo fala de cruz. O evangelho de Cristo fala de carregar realmente a própria cruz e de negar a si mesmo. Mas o evangelho de Cristo é o único que conduz à salvação. É o único que traz a verdadeira solução para os nossos problemas. Porque ainda que nós andemos pelos vales da sombra da morte, com Deus não precisamos temer mal algum, porque eu sei em quem tenho crido, eu sei bem o que Ele pode fazer, e é depositando nele a nossa fé. A terceira parte dessa reflexão, dentro desse versículo, vai falar da basta a cada dia o seu mal. Eu gosto do versículo de Pedro, 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, que diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Eu quero deixar claro aqui que os dias são maus, é o que a Bíblia nos ensina, os dias são maus, o mundo jaz no maligno, né? E aqui diz que a cada dia haverá um mal, haverá. Ele não está dizendo que o dia de amanhã é terrível para você, não é isso que ele está dizendo, não, porque ele está dizendo aqui que ele já tem cuidado de nós, ele já tem cuidado de nós. Você não tem visto, você talvez não tenha percebido, mas ele já tem cuidado de nós.
pastor Sudemar no outro dia falava sobre o culto de Natal, onde ele teve uma experiência linda, eu achei fantástico, onde cada uma das pessoas que participaram do culto teve a oportunidade de declarar algo de bom que aconteceu nesse ano de 2020. Volto a dizer, um ano de muita luta, um ano de muita dificuldade. Nossa. Mas eu queria que você realmente refletisse para valorizar aquilo que Deus já tem feito em sua vida, não simplesmente pelo que Deus vai fazer. Lembre-se disso, porque nós não adoramos a Deus pelo que Ele vai nos dar, mas por aquilo que Ele já nos deu. Ele nos deu a salvação, Ele deu sua vida por nós. Então, olhe com cuidado, tenta fazer aí aquela, como é que fala no final do ano? Como é que tem o jornal, faz aquela, me fugiu a palavra, quando ele realmente pega os melhores momentos, né, todos os principais fatos do ano, né, e mostra. Se você for ver isso no jornal, vai ser terrível, porque ele vai mostrar as principais tragédias que aconteceram no ano, né? Eles vão dizer que são os principais fatos. Mas se você na sua mente parar e refletir, cada mês, tenta lembrar, no mês de janeiro, no mês de fevereiro, março, abril, vai lembrando as coisas boas que aconteceram, você vai se surpreender. Porque em meio às lutas, em meio às dores, em meio às lágrimas, houve riso, houve alegria, houve esperança. E principalmente esperança. Esses dias nós estávamos pregando isso aqui. A nossa esperança está em Cristo, que não morre nunca. Ele já morreu e já ressuscitou. O Senhor Jesus não morre nunca. A nossa esperança é o Senhor Jesus. Firme-se nele, confie nele, confia. Lembra que a gente falou? Entregue, confia nele, porque ele vai mudar a nossa história. Outro versículo que eu gosto, dentro disso, que diz: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. Aproveitando esse gancho daqui, dos dias maus que estão diante de nós, e da necessidade que temos de estarmos firmados em Cristo, eu queria te trazer um alerta e te provocar já para uma proposta para o ano que vem. Leia mais a Bíblia, leia mais a palavra de Deus, busque mais na Escritura, porque o Espírito Santo, ele vivifica essa palavra em cada um de nós. É Ele que vai trazer à memória os versículos, as passagens, os ensinamentos nas nossas lutas, nas nossas aflições. É Ele, o Espírito Santo de Deus, que vivifica a palavra. Mas é necessário que eu e você estejamos lendo. É necessário. Só viver do que o pregador traz não dá. Você vai ficar subnutrido. Isso daqui, a mensagem que nós pregamos, ela é de anunciação de boa nova, e para você que já é convertido, para você que já é filho, é uma hora de se fortalecer, um complemento daquilo que Deus já deve estar operando e fazendo na sua vida e na minha. Nós devemos estar buscando no Senhor mais e mais da sua palavra. E se há circunstâncias difíceis à frente, como eu falei, a nossa atitude tem que mudar. A nossa atitude tem que mudar. Se nós estamos olhando para 2021 e estamos com algum receio de que será um ano difícil, é hora de nos prepararmos em Deus para encararmos isso. E a necessária mudança de atitude vai passar pelo ensinamento bíblico. Porque para vencermos essa batalha, é necessário sermos servos valorosos, sermos soldados do exército de Cristo. E não há como isso acontecer simplesmente pelo nosso querer, pelo nosso achar, pelo que nós imaginarmos. É necessário estarmos firmados, conduzidos pelo Espírito Santo
pela palavra de Deus. Já caminhando para o final, eu gosto de deixar um versículo para fechar com chave de ouro, e já desejando tudo de bom, né? Que o próximo ano seja um ano de comunhão, realmente que a gente tenha condições, ainda que haja ainda uma dificuldade, que eu acho que vai haver ainda um pouco de dificuldade na questão do congregar, né, do nos reunirmos fisicamente, mas que isso não seja motivo para nos afastarmos, antes, seja realmente motivo para nós nos procurarmos, seja motivo para nós nos estreitarmos laços, nos animarmos, estarmos realmente nos incentivando na presença do Senhor, que seja um ano de vitória, porque uma das coisas maravilhosas para todo cristão é que se há luta, tem vitória, porque em Cristo somos mais do que vencedores. Anota até aí para você, e se puder já abre comigo, no livro de Jeremias, Antigo Testamento, Jeremias capítulo 29, versículo 11. Deixa anotadinho se você não está com a Bíblia agora, né? Jeremias 29, versículo 11, é o versículo, é a passagem que eu queria deixar para você de feliz ano novo, né? É aquela mensagem que eu quero deixar para a nossa família, para esse ano que vai se iniciar, que traz a lembrança, o que Deus já fez em 2020, amém? Está escrito assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar danos, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Palavras do Senhor, palavra de Deus, não é o que o Ney está falando, não é o que eu acho que vai, é o que o Senhor quer para mim, quer para você, é o que Ele quer para as nossas famílias, Ele quer para o seu povo, a família dele nesse mundo, a igreja do Senhor. Então tome posse, guarde isso no seu coração, né? Como diz Davi, né? Para não pecar contra Deus. O Senhor tem o melhor para mim e para você, amém? Fique na paz. Que mais uma vez eu vou lhe desejar feliz ano novo, que Deus realmente nos traga, né, realizações maravilhosas em 2021. E não esquece, amanhã, 11h15, estenda sua mão, que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos, hoje e eternamente, até a volta do nosso Senhor Jesus, o Rei da Glória. Amém e graças a Deus. Fiquem na paz.